Fala, meus otakus e taquinhas, beleza? Bem-vindos para mais um vídeo. Aqui quem está falando é o Genil do canal Genil do Geek. E hoje vamos falar de um anime que vai contar a história de Constance Grayl, uma moça que é falsamente acusada, né? E precisa ser punida, mas é salva pelo espírito de Scarlet Castiel, uma nobre executada há 10 anos por crimes que ela nunca cometeu. Connie aceita um pacto com o fantasma de Scarlet, que busca vingança, e a coroa estelar de Cornélia, levando a jovem em uma jornada de mistérios e suspense para desmascarar os verdadeiros culpados e conquistar o mundo. Estou falando de O Santo Graal de Eris. Então já solta o dedo no like, já comenta embaixo, já compartilha nosso vídeo, porque hoje ele será épico. Então vamos em bora! Bom, galera, nesse episódio nós vemos que Aldous, né, que é um dos caras que praticamente é o segurança, o guarda, a pessoa que tá sempre com a Abigail, né, ele tinha ido visitar a Aisha, pois ela tinha algumas informações que poderiam sobre Daigo Galos, alguma coisa assim, que eu não sei muito bem como se pronuncia, mas já tinham passado na frente. O pessoal dessa organização, eles já tinham passado na frente e matado a Aisha, né? Porque ela estava envolvida com aquela organização. Mas quando o Aldous tinha entrado no quarto, ela ainda estava respirando, ainda estava meio que viva. Mas por algum tempo, né? Ela ainda poderia passar algumas informações. Ela acaba passando alguma informação antes de morrer. Mas ela também pergunta se a Scarlet iria perdoar ela. E aquela que a Abigail tinha mexido acabou acusando ela de ter cometido ou esse crime, né, de ter matado a Aisha, ou, mas eu acho que é mais esse crime aí. Mas não foi a Abigail. Por quê? Porque o Aldous apareceu no momento errado, entendeu? Justamente para que, né, mas não tinham prova suficiente para prender ela, mas ela ainda estava sob custódia da polícia esperando o julgamento. E a Constance acaba pedindo a ajuda da Scarlet, porque eles acabam falando disso, né? O noivo da Scarlet, que era marido da Lily, acaba aparecendo relatando sobre isso. E a Constance queria ajudar a Abigail, por quê? Porque ela ajudou a encontrar a Aisha, para que elas pudessem desvendar parte do mistério da morte da Scarlet, né? Uma parte é sobre esse assunto do envenenamento que a própria Aisha tinha feito, né? E fala quem seria, no caso, a Scarlet já sabia quem seria o juiz que iria julgar o caso da Abigail, e que ele era um baita de um mulherengo, né? Ele é um cara assim, um galinha, praticamente. Poderiam contar com isso, e poderiam contar com essa parte dele ser mulherengo, pois com isso ele, usando algumas mulheres, né, ele poderia abrir a boca. Então eles decidem, as meninas, que são praticamente pessoas que a própria Abigail te ajudou, elas queriam ajudar, né? E aí ele acaba abrindo a boca e falando de algo ilegal que ele tinha feito, né? Algo ilegal que ele já tinha feito, que era desviar fundos do governo, tudo mais, que eram doações para orfanatos, essas coisas, para uma organização, né, na qual ele fazia parte, que ele tinha muito interesse. E aí a dona daquela organização estava numa festa que a própria Constance tinha pedido ali para um padre, eu não sei se era um padre, organizar. Então aquela festa foi justamente para obter essa informação, para poder chantagear esse cara. E a pessoa que era dona dessa organização, na qual o próprio juiz, né, estava usando para dinheiro desviado para meio que fazer uma doação, e ela também estava do lado da Constance, né, estava do lado da Abigail. Então ela simplesmente, a Constance aborda ela e passa as informações. Ela fala que iria usar essas informações para chantagear ele. Por quê? Porque quem armou tudo isso foi alguém da família Darkian, né? Foi alguém da família Darkian. E com a Kimberly, que é a pessoa que é a líder dessa organização, ela estava do lado da Abigail,
ela decide usar a informação que a Constance tinha conseguido com as meninas que ajudaram, que a Abigail ajudou, né, as informações que conseguiram para chantagear o juiz, e com isso ele acabou inocentando a Abigail, e com isso ela acaba voltando para casa, né? A Constance fica meio que aliviada ao saber que ela foi inocentada, né? Mas a outra, que era uma Darken, que fazia parte da família Darken, ela tinha ficado muito irritada. Por quê? Porque a Abigail tinha mexido com ela, né? Tinha mexido com ela, com seus amigos e tudo mais. Mas tinham surgido outros boatos para encobrir aquele escândalo. Que a repórter que tinha abordado a Constance lá atrás, ou no episódio anterior, eu não me lembro bem, ela estava atrás de outro escândalo para se livrar, né, daquele escândalo que tinham envolvido ela, né, no caso a repórter. E aí ela acaba meio que vendo a princesa sair de um lugar, e ela acaba abordando, falando de alguém que era conhecido da princesa, né, da menina lá que agora era a atual esposa do antigo noivo da Scarlett. E quando ela ouve o nome da pessoa que era envolvida com ela no passado, a princesa simplesmente acaba falando: você vai fugir dessa cidade e vai esquecer tudo isso, senão você vai morrer pelas minhas mãos. Porque ela é meio que assim, desse lado obscuro, e ela tá envolvida com Daigo Gamos, né? E uma outra pessoa chamada Sun acaba aparecendo bem no momento em que a própria Constance estava pensando na Lily, sobre todo o mistério envolvendo eles no Serraiva, envolvendo o Santo Graal de eles, envolvendo a chave que ela tinha encontrado atrás do quadro da Lily, né? E aí, ao ver um mapa, eles vão direto lá pro príncipe, né, pro atual noivo da Constance, para falar algumas coisas. Ele acaba descobrindo que aquela chave era praticamente um enfeite, mas o que importava eram os escritos que estavam ali. E quando ela olha aqueles escritos, ela começa a entender algo. Ela vai até o mapa, abre, e aí ela olha para esse cara e fala que tinha entendido algo. E é isso, galera. Meu nome é Genil, do canal Genil Geek. Eu esperarei aqui sentadinho todo dia, então já vai sentando dedo no like, compartilhando o canal para seus amigos. Aproveita para o botão de inscreva-se, botão do sininho. Arigato e sayonara.